Shalom pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o canal. Desde já eu quero agradecer a todos os inscritos e, se os senhores perceberam ou não, estou fazendo séries dos profetas menores, explicando um pouco da história e o que eles passaram como dificuldade, profecias que os mesmos fizeram e juízos contra as nações que desejavam e queriam o mal para Israel. Nós vamos falar hoje de Jonas, que é um profeta, inclusive que ele é da mesma época de Amós e Joel, tá? Ele é um profeta muito importante da Tanar e gostaria de citar um pouco sobre ele hoje. Apenas uma introdução. Compartilhe, dê um like, se inscreva no canal, isso nos fortalece muito, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre Jonas. O livro de Jonas ele tem 4 capítulos. É um livro muito pequeno, mas é um livro que traz algumas verdades para nós. O primeiro capítulo é a vocação de Jonas, quando ele é chamado, quando o Eterno pede para ele levar um juízo para uma cidade chamada Nínive. Ele não vai, ele é lançado fora, engolido por um peixe. No capítulo 2, o Eterno dá o livramento para ele. No capítulo 3, Jonas ele prega em Nínive. Os ninivitas se arrependem e o Eterno traz uma grande bênção para aquele povo e pelo arrependimento que os mesmos tiveram. Então, a Bíblia ela fala um pouco sobre a formação de Jonas. No livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, ele era de Gat-Hefer, ou Gat-Hefer, uma cidade que ficava a apenas 4 quilômetros de Nazaré, onde Jesus Cristo cresceria uns 8 séculos mais tarde. Jonas foi profeta durante o reinado do rei Jeroboão II do reino de Israel. De 10 tribos, a época de Elias já havia passado, seu sucessor Eliseu tinha morrido durante o reinado do pai de Jeroboão. Embora o Eterno tivesse usado esses homens para eliminar a adoração de Baal, Israel estava se desviando novamente. O país estava mais uma vez sob o poder de um rei que fazia o que era mal aos olhos do Eterno. 2 Reis, capítulo 14, versículo 24. Assim, o trabalho de Jonas não teve sido fácil, não deve ter sido fácil nem agradável. No entanto, ele o cumpriu fielmente. Mas certo dia houve uma reviravolta na vida de Jonas. Ele recebeu do Eterno uma designação que acabou extremamente difícil. O que o Senhor lhe pediu para fazer? Nós vemos no capítulo 1, quando o Eterno diz: Levanta-te, vai à terra, a cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a minha presença. E nos versículos 3, 4 e 5, Jonas vai e se acovarda. Nós observamos no versículo 6, quando diz: E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele lembre de nós, para que não pereçamos. A primeira verdade que nós aprendemos nesse livro importantíssimo de Jonas é que aqueles marinheiros, eles tinham muitos deuses, tinham ídolos, tinham seus deuses. Mas diante de um grande momento difícil, eles pediram a Jonas, com que Jonas clamasse ao Deus dele, para que Deus, o Eterno, tirasse eles daquele momento de angústia. E isso aconteceu.
jogaram sorte, jogaram Jonas para fora do navio. No versículo 17 diz que o Eterno prepara o peixe e depois, novamente, quando ele se arrepende, esse peixe lança Jonas para fora, ele prega e o Eterno faz assim cumprir a sua verdade. Traz misericórdia a Nínive e eles veem o poder do Eterno. Então, a pequena introdução desse livro é basicamente isso. E algumas verdades para nós. A primeira verdade: não sejamos covardes em meio aos momentos da nossa vida, em meio a algumas coisas que acontecem. Sempre estivemos ou buscamos o Eterno. Jamais deixemos Ele, jamais deixemos seus preceitos, seus estatutos e as suas verdades que Ele tem para nós. Ficamos por aqui com essa pequena introdução do livro de Jonas e que o Eterno te abençoe.